Bom, existem diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina. Entre os mais populares estão as árvores de decisão, Naive Bayes e talvez aquele que tem obtido os melhores resultados em muitas tarefas hoje em dia, que são as redes neurais. Então vamos falar um pouco delas. Bom, as redes neurais são estruturas que simulam o funcionamento dos neurônios de um cérebro. Então aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo de um neurônio, certo? Composto pelos dendritos, corpo celular, o axônio e a bainha de mielina. E aqui à direita a gente tem uma rede neural. Novamente a gente tem os nós, que representam os neurônios, e essas conexões aqui, que seriam as conexões entre os neurônios. E a ideia por trás é o seguinte: cada nó desses aqui de entrada, eles representam uma feature da entrada. Esses nós, então, eles são combinados com cada conexão da rede neural, gerando um único valor. Esse valor, quando ativado, ele devolve uma saída, no caso de problemas de classificação, ou muitas saídas, no caso de um problema de geração. Bom, existem diversas arquiteturas neurais. Para problemas de classificação 1 para 1, por exemplo, existem as redes neurais Perceptron, a regressão logística, a Multilayer Perceptron. Para problemas de classificação muitos para 1, existem as redes neurais convolucionais, as redes neurais recorrentes e as transformers. Já para problemas de geração, ou seja, quando a gente vai gerar uma sequência de símbolos, que são os problemas 1 para muitos e muitos para muitos, existem as redes neurais recorrentes e as transformers. Vamos ver brevemente cada uma dessas arquiteturas. Bom, as redes neurais Perceptron é uma das primeiras arquiteturas de redes neurais. Foi proposta em 1958 e é utilizada para problemas 1 para 1. Então, qual que é a ideia da rede neural Perceptron? Então, novamente, aqui nós vamos receber uma entrada, onde cada nó corresponde a uma feature da nossa entrada. Então, por exemplo, x1, x2, x3. Vamos supor que aqui eu estou recebendo uma revisão como entrada e eu quero classificá-la como positiva ou negativa. x1 indicaria a primeira posição do vetor TF-DF, x2 o segundo, x3 o terceiro e assim por diante. Daí, então, para cada feature nesse vetor TF-DF, eu vou ter uma conexão, que é um peso. Tá? Esse peso ele vai ter um valor, geralmente decimal. Então, daí, a primeira feature é multiplicada pela primeira dimensão desse vetor de pesos, ou seja, W1. x2, então, é multiplicado com W2, x3 com W3, xm com Wn. Daí, então, todos esses valores são somados e também somados a um bias, ou seja, a um viés. E isso vai gerar um valor. Daí, existe a etapa de ativação. Como é que funciona a ativação no Perceptron? Basicamente é definida uma regra, tá? Se esse valor aqui, que é a soma das multiplicações com o bias, foi maior ou igual a zero, eu considero um valor positivo. Caso contrário, eu considero um valor negativo. Já tem as regressões logísticas, que é um avanço da arquitetura Perceptron e é utilizada principalmente para problemas de classificação 1 para 1 também. A diferença dela para Perceptron está na função de ativação, porque o Perceptron ele define uma regra brusca na parte de ativação. Ou seja, se a soma da multiplicação entre as features e os pesos junto com o viés for maior ou igual a zero, então a classe é considerada positiva, caso contrário, negativo. Só que nem sempre as diferenças são tão bruscas assim, 0 ou 1. Muitas das vezes eu quero ter um índice de certeza do quanto a rede neural está se saindo. Então eu quero que ela faça uma previsão com base numa probabilidade. Por exemplo, que entre a classe 0 e 1, ela faça uma previsão de 0,7. Ou seja, 0,7 pode ser considerado um exemplo positivo, porque está acima de 0,5, mas não é um exemplo tão certo quanto se a rede neural tivesse previsto 0,9, por exemplo. E para eu ter esse nuance entre 0 e 1, a diferença da regressão logística para o Perceptron é que ela usa uma função de ativação diferente, para, de fato, quando fizer a previsão de uma classe, não seja um valor 0 ou 1, mas sim um valor entre 0 e 1. Isso é feito para problemas binários através de uma função que é conhecida função sigmoide. Então, essa é a diferença da regressão logística para o Perceptron. É esse nuance, essa probabilidade que é definida para um determinado símbolo de saída acontecer. Outro exemplo para problemas 1 para 1 são as redes neurais Multilayer Perceptron. Elas são muito semelhantes às regressões logísticas. A única diferença
é que a regressão logística geralmente ela só tem uma camada de pesos, certo? Aqui, como a gente pode ver pelas conexões. Então, esses pesos eles são multiplicados às features e já são somados e são ativados para obter o resultado final. Já no Multilayer Perceptron, se utiliza camadas intermediárias, como a gente pode ver aqui, que são as camadas ocultas. Ao colocar essas camadas ocultas para a resolução do problema, problemas que não são linearmente separados podem ser resolvidos. Outro tipo de rede neural, que é muito complexa e que tem feito muito sucesso principalmente na área de computação visual, e que já começa a entrar naquele termo que se utiliza muito hoje em dia, que é Deep Learning, quando representações de uma entrada é feitas a partir de várias camadas intermediárias, são as redes neurais convolucionais. E essas redes elas são muito utilizadas para processamento de imagem, como eu disse, na computação visual. Aqui tem um problema muito comum onde ela é utilizada, que é dado a escrita de um dígito, qual é o dígito escrito na imagem de 0 a 9. Como eu disse, a gente não vai ver muito dessas redes neurais nas próximas aulas, até porque, como eu disse, ela é muito utilizada para processamento de imagens e de áudio. Outro tipo de rede neural que foi muito utilizada para a resolução de problemas um para muitos, muitos para um e muitos para muitos, ou seja, aqueles problemas que eu preciso processar uma sequência, são as redes neurais recorrentes. Para muitas tarefas de processamento de língua natural e linguística computacional, essa arquitetura foi o estado da arte até 2017, quando surgiu a arquitetura Transformer proposta pelo Google. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a arquitetura estado da arte para processamento de sequências e para muitas das tarefas de processamento de língua natural, superando as redes neurais recorrentes. A grande sacada dessa tecnologia é que quando ela processa uma sequência de entrada, quando a rede neural recorrente gera uma representação para uma palavra olhando somente para o contexto à esquerda, a arquitetura Transformer ela tem um mecanismo de atenção que quando as features da representação de uma palavra de entrada é gerada, ela é feita com base tanto no contexto anterior, ou seja, nas palavras anteriores de entrada, quanto no contexto posterior, ou seja, os símbolos de entrada depois da palavra que está sendo representada.